jaz no ou do maligno? É uma frase que eu ouvia muito na igreja que eu frequentava e eu vi já na boca de vários pastores, bispos, teólogos, ficava me questionando: o mundo pertence à raça Satã? Pertence ao maligno? Então aquilo ficava na minha cabeça até um tempo que eu falei: não, eu preciso ler se realmente é isso. E eu fui ver: o mundo jaz no maligno. Ou seja, a palavra do Eterno, ela é clara. Se o mundo pertencesse ao maligno, não poderia haver conversão, não poderia haver, nem o próprio Yeshua poderia descer e morrer pelos nossos pecados, porque se o mundo pertence a ele, é dele. E quando eu percebi que não, que o mundo não pertence a ele, o mundo está nele, o homem está nele, por isso ele está no mundo, por isso ele governa o mundo. O que aconteceu foi a queda do homem. A terra e os céus são do Eterno. Foi ele quem criou, pertence a ele. Porém, quando ele criou Adão, o primeiro homem, ele deu ao homem a terra para que o homem cuidasse dela. Quem tinha domínio sobre a terra era o homem, era Adão, o primeiro representante legal do Eterno para cuidar dela, como mostrado em Bereshit 2,15, ou seja, Gênesis 2,15. O que aconteceu com a desobediência gerou o pecado, que originou a queda do homem e, por fim, a sua expulsão do paraíso. Com isso, Adão, o primeiro homem legal, representante legal do Eterno na Terra, deu a Rassatã o direito de dominá-lo. E, por consequência, o homem se tornou mortal. O que isso significa? Ele entregou a chave da morte na mão de Rassatã. Era ele quem detinha a chave da morte. Ou seja, ele não morria. No momento que ele pecou e caiu, ele entregou essa chave às mãos de Rassatã. Como diz em Lucas 4,6, o próprio Rassatã disse a Yeshua: todos os reinos da terra foram entregues a mim, e eu a dou a quem eu quiser. Ou seja, se você se prostrar, se você fizer a vontade de Rassatã, que vocês conhecem como Satanás, Diabo, ele vai entregar os reinos da terra a você. Ou seja, isso tem um preço, que é a sua alma, que é a sua vida, que é a sua salvação. Eu não estou falando da vida terrena, física, estou falando da vida espiritual. Então, se você busca a Rassatã, se você se entrega a Rassatã, se você se devota a ele, faz a vontade dele. O que é fazer a vontade? O que é se devocionar a ele? É você desobedecer ao Eterno, é você pecar, é você idolatrar, é você se prostrar ao mundo. Quanto mais você se parece com o mundo, menos você se parece com o Eterno. Quanto mais você se aproxima do mundo, mais você se afasta do Eterno. Ou seja, quanto mais próximo você estiver das coisas do mundo, o que são as coisas do mundo? Tudo que está no mundo. A indústria fonográfica, a indústria cinematográfica, a indústria alimentícia, tudo que você se aproximar do mundo, você se afasta do Eterno. Alex, como é que eu vivo então? A palavra do Eterno te dá todas as alternativas e todas as formas de você viver na Terra, mas sem precisar estar próximo dela. Quando a gente fala Terra, eu não estou me referindo à Terra, o planeta que a gente vive. Eu estou me referindo às coisas da Terra, a forma como os habitantes da Terra se projetam, vivem, pensam. Com a queda do homem, tudo que nós vivemos hoje é consequência do que está lá. Aí você me pergunta assim, como já me perguntaram, o que eu, Alex, tenho a ver com Adão? Eu não estava lá, eu não pequei lá, eu não estava lá. Por que eu tenho que sofrer algo que um homem, uma mulher cometeu de pecado, de desobediência, e eu tenho que sofrer por causa deles? A resposta é muito simples. Você não precisa sofrer, você não precisa ser condenado, você não precisa pecar, basta você obedecer. O Eterno nos deu todas as suas leis para que nós pudéssemos viver em harmonia, em equilíbrio, em plenitude de vida. Se você faz a vontade do Eterno, se você cumpre os mandamentos dele, se você vive conforme a vontade dele, então você não está sob a maldição de Adão. Vamos entrar na parte em que era preciso se pagar um preço, o preço pelo pecado, que foi cometido pelo Adão, porque está escrito lá, em Romanos 5, por um só homem entrou o pecado no mundo, que foi Adão, e por um só homem abundou a graça, que é Yeshua. E mais lá para frente, a gente vai dizer o que é graça. Muitas pessoas interpretam, novamente, a bendita da interpretação da palavra do Eterno, como se a graça só passou a existir depois de Yeshua.
quando na verdade isso é uma mentira, isso é um engodo. Mas isso eu vou falar na frente. Então houve a necessidade de Yeshua vir. O Eterno precisou pagar o preço do pecado que Adão cometeu lá atrás. E a única forma de se pagar era com o sangue. Aí você me pergunta, mas Alex, por que o sangue? O sangue não tem só a conotação do que nós conhecemos como ciência, como biologia. Não. O sangue abriga o Espírito do Eterno, abriga o teu espírito. É através do teu sangue que está o teu DNA. Toda a cadeia de tudo que existe em você, toda a tua semelhança, toda a tua imagem está conectada no DNA, que está no sangue. Por isso que Yeshua teve que vir. Aí muitos falam assim, não, o Eterno se despiu da sua glória, se fez homem, carne e habitou no nosso meio. Isso é outro engodo, isso é outra mentira. O Eterno jamais poderia se encarnar num homem para morrer pelo homem, porque o Eterno é imortal. O Eterno não pode encarnar em algo em que ele próprio criou. Ele pode se manifestar, ele pode se projetar, mas nunca ser um homem. Então, aí já está o primeiro erro, o primeiro equívoco grande, decadente da teologia. É colocar Yeshua como se ele fosse o próprio Eterno, descendo, se fazendo carne. Ou seja, o céu, de alguma forma, ele está lá, mas está aqui. Ele é onipresente. Então, na verdade, ele não morreu, porque ele está lá. Yeshua desceu, orou ao Pai, pediu ao Pai, adorou ao Pai, mas o Pai era ele próprio, o próprio Eterno se adora. Esse tipo de raciocínio teológico, que eu vejo como teologia perversa, é que faz com que as pessoas se afastem do Eterno. É que fez com que a humanidade, ao invés de se aproximar do Eterno, se afastou do Eterno. Olha a humanidade desde a ida de Yeshua e dos seus discípulos. Olha o que aconteceu. O homem se afastou do Eterno. O homem se projetou para o mundo, para as coisas do mundo, para a sua própria vontade, para a sua carne, para os seus desejos da carne. Essa é a diferença. Você só vai pecar, só vai ter as consequências do pecado de Adão, ainda hoje, mesmo com a morte de Yeshua, se você se declinar para o pecado, se a tua carne se declinar para o mal. Entenderam o motivo por que o Eterno teve que enviar o seu filho, e não ele próprio? Ele se projetou no seu filho. Poder, a honra, a glória, tudo foi projetado nele, mas não era ele. Era a sua projeção. Era o seu representante legal, assim como era Adão. Só que Yeshua é o último Adão, não é o segundo Adão. É o último Adão. O primeiro foi Adão, o primeiro homem. Perfeito. A imagem e semelhança tanto do Eterno quanto de Yeshua. Porém, houve a queda, o homem pecou, desobedeceu, acabou gerando pecado, e aí o Eterno teve que pagar o preço. E o preço que ele pagou foi com o seu próprio filho. E isso para mim faz sentido. Então Yeshua teve que descer para morrer pelos pecados da humanidade. Daí as pessoas podem questionar, mas Alex, o Eterno não pede sacrifício humano para nada. Sim, porque é pecado. Transgride a própria lei dele. Só que Yeshua foi o sacrifício voluntário. Ele não pediu o sacrifício de Yeshua. Yeshua se voluntariou. Aí você vai dizer assim, então que se um ser humano quisesse se voluntariar hoje para morrer por alguém, primeiro, o único que fez isso foi Yeshua, para um sacrifício da humanidade. Não há razão nenhuma para nenhum outro ser hoje fazer qualquer tipo de sacrifício, principalmente com a morte, para gerar salvação, para gerar cura, para gerar riquezas. Tudo isso é perversidade e maldição. Não é decadência da carne, isso é decadência da alma. E é um outro assunto também posterior. Eu já ouvi dizer que existe corpo, alma, espírito e o fôlego de vida. Isso é engodo. O Eterno constituiu o homem de corpo, alma e o fôlego de vida, que é o espírito dele. É o que faz ele estar vivo, que é a sua essência dentro do homem. Todo espírito que morre volta para o Eterno, seja do justo ou seja do ímpio, não importa. Todo espírito é bom. O que corrompe o espírito é a carne e a sua consciência, os seus sentimentos, que é a alma. Ela é quem vai dar conta no dia do juízo. É a alma que vai sofrer, porque a alma é a sua consciência. É ela que tem todas as lembranças que você fez desde que você nasceu. Ela é quem vai sofrer, porque o espírito é bom. O espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Ora, se um milita contra o outro, o espírito não é mau, o espírito não é pecador. Quem peca é a tua carne.
que só peca pela consequência dos seus sentimentos, que são o quê? Que é o quê? A sua alma. Mas isso é um outro assunto. Então, Yeshua teve que descer e morrer pelos nossos pecados. Cumpriu o que estava escrito nas Escrituras, para depois, sim, ele teve que vir como montado no jumento, como disse lá em Isaías, para depois ele voltar como príncipe da paz. Que é isso que, infelizmente, os ortodoxos eles não conseguem entender. Eles só conseguem enxergar uma vinda de Yeshua como príncipe, mas não como um homem humilde montado num jumento. Eles queriam um homem justiceiro, príncipe da paz, viesse montado num cavalo, espada, para trazer a paz, libertar o povo naquela época. Estavam sobre a escravidão de Roma, sob o domínio de Roma, sobre o império de Roma. E aí o que aconteceu? Eles acabaram não entendendo e permitiram que Yeshua fosse levado para o madeiro. E com a vinda de Yeshua, a sua morte, ele precisou morrer, descer ao inferno, tomar das mãos de Hassatã a chave da morte, para que no mundo vindouro, da sua segunda vinda, ele possa lutar, reconquistar a terra e devolver tudo, a honra, o poder, a glória, a terra, os homens, ao Pai. Isso porque ele é filho, ele é representante legal do Eterno, mas não é o Eterno. Aí já ouvi muitos teólogos, muitos pastores, muitos bispos falarem que para que Yeshua volte é preciso que a palavra dele seja pregada a toda criatura. Isso é uma verdade, porém não é o complemento da vinda de Yeshua. A vida de Yeshua só será completa, só será realizada quando os judeus reconhecerem ele como seu Senhor. Aí sim, como se ele fosse, não estou dizendo que eles têm que aceitar, eles têm que reconhecer que aquele que veio é o Messias, porque ele disse, em Mateus 23, 37, 9, Yeshua lamentou e disse, em verdade vos digo que não me vereis mais, até que reconheçam e digam, bendito o que vem em nome do Senhor. Isso não é uma interpretação, isso está literal, está escrito, está claro. Yeshua está dizendo que ele só vai retornar quando os judeus reconhecerem ele como seu Senhor. Mas para isso, os gentios têm que reconhecer Yeshua como Senhor, para que eles entendam e vejam a glória do Eterno representada em Yeshua, no verdadeiro Yeshua, não nesse Jesus que colocaram romano, não nesse Jesus que foi ensinado desde a morte dos discípulos. Esse Jesus que não tem nada a ver com os judeus, que não fala como judeus, que não vive como judeus, mas vive como gentio, vive como o mundo, vive como o romano. Esse Jesus, que não tem nada a ver com o Yeshua, é que faz com que os judeus se afastem da verdade, que é Yeshua. Esse é um dos motivos. Enquanto os gentios, os que se dizem convertidos, não se voltarem para a verdade, não reconhecerem o Eterno como um Deus, e Yeshua como seu Filho, e buscarem ao Espírito do Eterno para que haja entendimento, aí sim, os judeus irão reconhecer que os milagres que se sucederão após essa verdade sendo colocada na visão do cristão como Yeshua sendo o Messias. E aqui então eu concluo o verdadeiro significado da palavra o mundo jaz no maligno. Se você quer viver e ter uma vida plena, perto do Eterno, se aproximando das coisas do Eterno, então se afaste do mundo. Não se vista como o mundo, não veja como o mundo, não sinta como o mundo, não planeje a sua vida como o mundo planeja. Procure as coisas do Eterno, coma aquilo que o Eterno te ordenou, acorde, durma, trabalhe, descanse da forma como o Eterno te ordenou. Aí sim, você vai estar próximo do Eterno e afastado do mundo. Não queira ser aceito. O que vem acontecendo com as igrejas desde a sua fundação pelos seus líderes é que eles buscam a proximidade com o mundo. Eles querem se parecer com o mundo para não serem rechaçados, para não serem colocados de lado, marginalizados. Precisamos pregar a palavra. Então a gente pode ser maleável aqui, parecer um pouco com o mundo ali, para que o mundo... isso é uma estratégia para que a gente possa trazer aonde que Yeshua, em toda a sua vivência na terra, ele se pareceu com o mundo. Ele se pareceu com o pecador. Ele se pareceu, inclusive, com aqueles que estavam corrompidos dentro do templo. Aonde? Pelo contrário, Yeshua era quem ele era, um verdadeiro judeu, devoto ao seu Pai, cumprindo a sua palavra, morrendo como pecador, mesmo não tendo pecado. E nós temos que ser o que ele falou, sede meus imitadores. Nós temos que imitar Yeshua, não aos homens, não a líderes, mas a Yeshua. Ele sim é que deve ser imitado. Sabe por que os milagres não acontecem?
Sabe por que, que os milagres são pela metade? Não posso nem dizer que há milagres pela metade. Sabe por que, que a fé não concretiza o milagre verdadeiro? Como o próprio Yeshua disse, homens farão milagres iguais os meus e maiores ainda. Não chegamos nem perto dos milagres que Yeshua fez. Nem perto. Por quê? Porque a devoção a ele, pecado, idolatria. Vendo como um romano, um gentil, pecado. Desobedecendo às leis que ele próprio obedeceu, pecado. Tudo isso te afasta do verdadeiro. Usando um nome que não pertence a ele, pecado. Tudo que o homem tem feito desde a morte dos apóstolos, dos discípulos, foram trazer amarras, foram trazer cercas, foram trazendo engodos, heresias e peso. Mais peso do que os próprios judeus lá atrás colocaram na própria lei. Nem eles conseguiam suportar. Então, o que fica de lição, se é que se pode dizer isso, é que nós devemos nos parecer com ele e não com o mundo. A próxima verdade, Yeshua, homem ou divindade? Sigam na paz.